Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000. A nossa TV Millennium evoluiu, nossa TV de União da Vitória, endereço terrestre, porque no ar também estamos em Porto União e região, e nesta edição eu mostrarei os destaques acerca da construção de uma réplica da aeronave do capitão Ricardo Kirk, ele que sofreu o primeiro desastre aéreo na história das guerras no Brasil, né? Então o primeiro acidente aéreo bélico foi com a aeronave do capitão Ricardo Kirk, que está sendo então lembrada, homenageada com uma réplica construída aqui por um grupo de voluntários na sede do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado de Porto União, e aonde ela vai ficar exposta inclusive a partir do dia 12 de setembro, data da sua inauguração. Então é isso, um instantinho só, estarei de volta. Os pilotos Ricardo Kirk e Ernesto Darioli partiram do Rio de Janeiro por via férrea em 19 de setembro de 1914. Traziam para a região do contestado 4 aviões desmontados na mesma composição. Um Morene e um Blériot explodiram quando foram atingidos por fagulhas da locomotiva. Ao chegar em Porto União da Vitória, o então Tenente Kirk construiu a pista e hangares com o apoio do coronel Amazonas de Araújo Marcondes, e realizaram a primeira atividade de voo em 4 de janeiro de 1915. O voo de teste durou mais de 1 hora e foi realizado em Porto União sobre os rios Iguaçu e Timbó. Por fim, 3 aviões foram montados e denominados de General Setembrino, o Iguaçu e o Guarani. No início de fevereiro de 1915, a tarefa dos aviadores foi aumentada. A tropa federal sofria baixas consideráveis, o que levou o governo a optar pelo bombardeio aéreo. Em 25 de fevereiro, pilotando o avião General Setembrino, Kirk realizou um pouso forçado em Porto União da Vitória. O avião enroscou a cauda num arame enfarpado, capotou e ficou completamente destruído. Ainda assim, a missão de bombardeio foi marcada para 1º de março de 1915 com os 2 aviões restantes. Kirk e Darioli partiram para cumpri-la com um intervalo de 10 minutos entre as 2 decolagens. Darioli, com pane no motor e desorientado, voltou auxiliado por uma bússola. De Kirk só chegaram notícias no fim da tarde por meio de um telegrama do delegado da colônia Gomes Carneiro, hoje General Carneiro, comunicando que o avião havia caído no quilômetro 42 da estrada de Palmas e que o aviador estava morto. Uma satisfação enorme. Estou ao lado do professor Pedro Bom, mas Roberto Pedro Bom, o nome integral, vamos dizer assim, mas o nome de guerra Pedro Bom, mas hoje com o nome de guerra também do capitão Kirk aqui, que é esse projeto, professor. Como é que teve início esse projeto, a partir de que ideia? Realmente isso é quase uma história, né? Há uns 4 anos atrás, junto com o sindicato, o João Ademir, nós tínhamos imaginado construir uma réplica do avião do capitão Kirk, mas morreu na praia, como a gente diz, por uma série de consequências, né, principalmente de falta de adesão à ideia. O ano passado, lá por agosto, a UNC estava pretendendo construir um avião, uma réplicazinha, uma miniatura, para desfilar no 7 de setembro. E aí apareceu o Jacó Hoff, né, o advogado, disse: pô, mas se vocês querem mexer com o avião, fala com o Pedro Bom. Pedro Bom já mexeu com isso, não sei o quê. E realmente eu tinha buscado 2 cópias de projeto na Inglaterra desse avião. Repassei o projeto para a AutoCAD e me coloquei à disposição lá do pessoal que estava, o professor Baldori, o professor Aloysio. Vamos fazer, eu digo, mas só se a réplica for réplica mesmo, no tamanho certo. E aí a ideia começou e ficou assim: vamos, não vamos, eu, sabe de uma coisa? Construí as asas do avião, essas que estão aí, né? E apresentei para eles. Disse: olha, as asas estão prontas, só falta o resto do avião. E assim começou o projeto. Aí, com o advento dos 100 anos da morte do Kirk, a ideia pegou fogo e hoje nós estamos aí finalizando.
O senhor falou turma, eu já contei 4 aí, né? Desde o Boldoro, o Jacó, o senhor e mais o Vichuk. Mas quantas pessoas, nesse momento que estamos perto da inauguração do monumento, quantas pessoas imagina que estão envolvidas como voluntários nessa causa? É pouca gente, Nós temos aí aproximadamente 12 pessoas, né? Você citou o Boldoro, o Aloísio, tem o Coronel Azevedo, Franco Azevedo, tem o João Ademir, o Jacó, tem uns alunos meus que participaram inicialmente, tem um engenheiro formado aí na Uniuv que mora em Cruz Machado, que vem ajudar a gente, entendeu? Teve meu filho, inclusive, que é piloto da Gol, também veio aqui ajudar a construir, fabricar, dar os pitocos, né? Enfim, mas são poucas pessoas, em torno de 12 pessoas que fizeram esse projeto dar certo. Bom, você tem que entender o seguinte, que em 1900, esse projeto é de 1908, 1909, é um projeto francês que foi copiado por diversos países. E o que é interessante é que é um motor radial. E se você ver, eles são 7 cilindros, né? E eu não imaginei fazer uma réplica de um motor que não fosse cilíndrico. Daí eu comecei a imaginar, a colocar cilindros de motos individuais, mas não consegui. Foi difícil. Aí alguém sugeriu, por que você não usa cilindros de Volkswagen? E eu acabei entendendo a ideia, e aí houve como a gente diz assim, o departamento de esmolas conseguiu as peças e não sei o quê. Eu fui para um torneiro e comecei a mais ou menos criar o motor a partir das ideias de todo o pessoal que estava envolvido. Quando eu terminei o avião, aí faltavam algumas coisas, que é a questão principalmente da pintura. E é onde o Percy entrou. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o Percy estava envolvido com a parte química de proteção do avião. Né? E aí eu levei para ele o motor e ele disse, mas ficou bacana a ideia. E aí ele fez a criatividade da montagem final do motor é do Percy. Né? E por que eu digo assim, a final? Porque daí ele conseguiu fazer com que houvesse um impacto maior a partir do motor. É verdade que esse motor é extremamente complicado de você fazer uma réplica, né? Mas está próximo, parecido. Agora, para trás do motor, que material vocês usaram e por quê? Bom, esse avião a gente tentou fazer o mais próximo da realidade possível. Esse é um avião totalmente de madeira com pano de linha, com pano de algodão, tá? Que é um pano chamado Lonita. E nós queríamos fazer exatamente como foi feito na época. E nós usamos madeira, né? Lógico que hoje tem uma estrutura metálica dentro para que ele seja sustentado na praça, né? Mas tecnicamente ele é todo em madeira, as asas são todas em madeira, são compensados, fornecido pelas empresas aqui da cidade, alguns especiais inclusive, para a gente dar essa forma. Qual é a alteração que existiu nesse avião? Pela uma dificuldade de você trabalhar, nós usamos digamos assim, o princípio aerodinâmico dos modelos mais novos, que é a parte reta da asa embaixo. O original ele tinha uma cavidade, né, uma concavidade equivalente à parte de cima, que era ruim para a aerodinâmica. E aí o pessoal mais tarde desenvolveu a parte reta da asa embaixo, que dá mais aerodinâmica, e nós optamos por fazer esse modelo, tá? Mas basicamente ele é feito de madeira e pano de algodão. Em que escala? 1 por 1. 1 por 1. Olha, então é uma réplica mesmo. Bom, quais outras referências o senhor, além desse material que trouxe da Inglaterra, embora a escola do Capitão Kirk fosse francesa, se não me falha a memória, sim, né? Que outro tipo de material o senhor buscou de referência para chegar na concepção final da aeronave? Não, veja bem, a pessoa diz, não, o que você pensou, o que não pensou? Todo mundo, a gente discutiu muito, fez diversas reuniões, né? É lógico que a gente não sabe exatamente quais foram os tipos de material que foram usados, mas nós tivemos uma preocupação em fazer com que esse avião, ficando exposto ao tempo, ficasse protegido. E aí nós apelamos para quem tinha conhecimento de fazer uma resinagem, uma pintura, que possa dar uma garantia de sobrevida, né? Mas que não era utilizado na época.
Tá? Então isso é um material mais novo. Nós ainda vamos fazer no sábado. No sábado nós vamos fazer uma montagem final, porque nós já fizemos uma montagem e vimos que estava errado o projeto, né? Porque às vezes você copia um projeto que você recebe e às vezes é só desenho, na verdade, né? Então quando nós montamos, nós descobrimos que tinha um erro de projeto. Essas asas, elas são tensionadas por 6 cabos de aço em cima e 6 cabos de aço embaixo. E eles são presos a um anel de ferro acima da cabeça do piloto. E esse anel ficou alinhado com as asas. Então, quando você ajustava os cabos, as asas fechavam para frente. Então, nós tivemos que desalinhar esses anéis, passando uns 20 centímetros para trás, para ver se agora, quando puxar os cabos de aço, ela fica alinhada. Então, nós precisamos fazer isso antes de colocar na praça. Então no sábado nós queremos colocar o motor e colocar as asas no lugar. Para colocar as asas no lugar, você tem que colocá-las no chão, alinhar no chão, pôr em cima e alinhar em cima, tá? Para depois desmontar tudo de novo. Olha só que servição. Bom, por falar em serviços e voluntários e essa estrutura toda que está envolvendo então a construção da réplica da aeronave do Capitão Kirk aqui em Porto União, no 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, nós vamos, antes de chamar o intervalo, bater um papo com um dos voluntários, que é o Carlos Kusic. Eu chamo depois na sequência o intervalo e depois nós voltamos no segundo bloco para continuar esse super interessante bate-papo com o professor Pedro Bon a respeito desta feliz novidade aqui para a entrada de Porto União e para a história de Porto União. Vamos lá. Olha, entre os colaboradores, Carlos Kusic, prazer em revê-lo no meu programa, e é uma verdade imensa isso. O artista plástico que está aqui colaborando com seu talento, com seu conhecimento para essa obra, né? Como que você conheceu, como você foi convidado e por que o voluntariado? Bom, obrigado Marcelo. Eu fui convidado pelo professor Aloysio Vichuk, que fez a pesquisa junto com o Pedro Bon, né, que todos como voluntários estão fazendo essa réplica. E o Aloysio me pediu que fizesse parte desse grupo, né? Então fizemos alguns estudos de como fazer o isolamento para que não apodrecesse o material, desde que o avião, visto que o avião é de lona, né? Sempre foi de lona, era um avião revestido com lona, e aplicavam-se 5 a 6 demãos de tinta óleo de parede, para isolar isso. Os primeiros aviões eram feitos assim. Então, que material nós usaríamos hoje? Apareceu a ideia da gente fazer um tecido de lona também, de algodão, e fizemos um experimento com resina de poliéster, resina de fibra de vidro. E aí foi usado a resina para isolar, para que isso não apodreça, a estrutura é de madeira. Então essa resina foi aplicada no tecido e posteriormente pintado com uma tinta especial também, um esmalte sintético à base de água, também muito bom de usar, e é isso que nós estamos fazendo. Que legal. Então fazendo com uma habilidade enorme, já deixo aqui antecipado meus cumprimentos. Quero fazer uma brincadeira com o meu tempo de escola, que levava os puxões de orelha por brincar com um aviãozinho, né? Fazia os aviãozinhos de sala de aula de papel. Mas hoje, obviamente, montando um avião que remonta boa parte da nossa história, principalmente a história nossa relacionada ao contestado, dá uma motivação, é um elemento bacana para o dia a dia, se te deixa satisfeito tomar parte disso. Ah, sim, né? E principalmente que eles fizeram uma réplica fiel, um por um, ele é exatamente as mesmas medidas e dimensões do avião original, isso é bem bacana. Deixa a gente mais feliz. Oh, com certeza. Pois bem, um instantinho só no nosso bate-papo, eu já retorno para continuar o programa de hoje.
Pois bem, voltamos para o segundo e final bloco do programa que conta a respeito da construção desta réplica da aeronave do capitão Kirk, Ricardo Kirk, que considera-se o primeiro acidente aéreo em guerra no Brasil, né? Sempre foi falado assim, comemorado em março isso do acidente dele, né? Agora, nas fotos que eu tenho de referência, eu não vi, como nós vimos no bloco anterior, o Carlos pintando esse símbolo, pelo menos na foto que está no site, né? Em que momento vocês descobriram essa cor azul e que momento vocês descobriram essa simbologia da asa? Bom, primeiro que a cor azul do avião é uma referência bibliográfica, né? Era o único avião que era azul. Né? Dos 5 que vieram para a União da Vitória, 2 que pegaram fogo, os 3 remanescentes, que eram todos Morane e Saulier, tinha um que não era, o único que era azul era o Parasol L. Né? Lembra bem que o Kirk morreu no Iguaçu, no avião O Iguaçu, não nesse Parasol. Qual é a diferença? O Kirk morreu no avião de asa baixa. E esse aqui era o avião dele de asa alta, que ele teve o acidente no dia 25 de março. E ele veio morrer no dia 1 ou 2 de abril, não me lembro bem agora. Pera lá. Então vamos corrigir essa informação que o pessoal do sofá vai ficar satisfeito em saber. São 2 acidentes, então. São 2 acidentes. Primeiro temos que lembrar que a pista de pouso na época era ali na frente da catedral, por ali. E ele, numa decolagem no dia 25, bateu com os trens de pouso numa cerca de arame farpado e danificou esse avião, que era o dele, que esse era o avião mais evoluído. Né? E aí, na sequência, ele tomou o avião Iguaçu, que era mais potente do que o outro, esqueço o nome agora, perdão, onde ele teve o acidente fatal. Mas o avião dele era esse que nós estamos fazendo a réplica, que também se acidentou, tá? Mas foi aqui dentro da cidade. Certo. Mas eu reparei, como eu estava dizendo, em relação a essa simbologia, professor. Nas fotos, obviamente a foto é preta e branca, sépia, não aparece a cor, né? O senhor falou que é uma referência bibliográfica, mas e esses símbolos que pelo menos na foto que tem aí circulando dele aqui em Dona Vitória, não aparece na asa? Qual a explicação? Não, na verdade ela não aparece porque não existia, né? Porque nós temos que considerar que esses aviões que vieram para cá eram o debut, né, dos aviões no Brasil como forma militar. Né? Foi a primeira experiência do uso do avião numa intervenção militar, que fazia o papel de observador. Então, por isso a cor azul, né? Para confundir com o céu. Logo após isso, que foi demonstrado que o uso do avião era algo interessante, os aviões assumiram a simbologia das Forças Armadas do Brasil, que são esses 3 círculos, né? Que é um padrão internacional. Aí o do Brasil é o verde, amarelo e azul. Tá? Então, isso passou a ser um padrão. Né? E o pessoal confunde muito a aviação do Exército com a aeronáutica. A aeronáutica foi criada em 1930 e qualquer coisa. Bem depois. Bem depois. E a aviação do Exército foi em 1970 depois. Né? Então ela teve inicialmente, o uso dos aviões foi feito pelo próprio Exército. Por uma, digamos assim, por uma fé, por uma crença do Ricardo Kirk, que achava que isso era interessante. Ele era oficial do Exército, realmente, né? Capitão Kirk, morreu como capitão. E ele foi para a França, fez o brevet, abriu o primeiro aeroclube no Rio de Janeiro para dar instruções e fez a cabeça do Ministério que o uso dos aviões seria interessante aqui. Né? E por isso eles vieram para cá. Eram os 5 primeiros aviões que integravam a aviação militar no Brasil. Olha só, super interessante, com todas essas informações. Obviamente, o visitante aí da praça à frente do 5º Batalhão de Engenharia em Combate terá também a oportunidade de se atualizar diante de uma história tão importante como essa. Como é que vai ser a inauguração? Quando? Horário? O que envolve o evento inaugural? Quando o professor falou sábado, ele está falando do sábado agora, 22 de agosto, né? Que antecede o dia 25 de agosto, dia do soldado, onde eles vão fazer a montagem, mas depois para montar lá fora e inaugurar dia 12 de setembro. Dia 12 às 10 horas da manhã. Né?
O evento ele é realizado pela Prefeitura de União da Vitória, o Batalhão e pela Universidade do Contestado. Eles são os nossos anfitriões na realização desse evento. Né? E deverá contar com a presença do general, comandante da 5ª Região, que virá nos prestigiar, e provavelmente alguns representantes da aeronáutica também. Né? Porque você tem que entender que para o Exército, a figura do Ricardo Kirk, ele é muito importante, ele é o patrono da aviação, né? E tem um respeito de todos aqueles aeronautas do Exército, né? Como um líder, né? Como uma figura que fez com que essa atividade dentro do Exército fosse concretizada. Né? É o que nós temos hoje. Merece homenagem. Merece muita homenagem. Existem conflitos de julgamento e conflitos de ideia. Né? Mas se você se reporta para a época é uma coisa e hoje você olhar a época é outra. Mas eu diria o seguinte, tirando a individualidade, para o país foi muito bom. Para Portunão será muito bom e fica a minha homenagem a vocês que tiveram a iniciativa. É uma iniciativa tão linda porque ela, como o senhor mesmo disse, veio de somatórias que inicialmente era uma coisinha menor, depois foi tomando corpo, foi ganhando adesões e se tornou realmente num novo cartão postal. Eu tenho toda a convicção de que quem passar aqui pela frente, indo ou vindo para Santa Catarina, vai ter uma surpresa super interessante também e válida, no que eu quero então estender a todos que participaram do projeto os cumprimentos, estender ao senhor aí meus cumprimentos e um desejo de boa estada no novo endereço, que vai descer a serra agora, vai pegar, não é avião, mas vai pegar um caminho novo, vai a Paranaguá. Eu estarei na ponte terrestre Paranaguá, União da Vitória, né, Porto União. Eu só quero dizer, reforçar aquela frase que diz que quem não conhece a sua história não tem certeza do seu futuro. Né? Então, eu acho que eu já ouvi críticas, né? Até o pessoal aqui chega e diz assim, bom, é melhor você não vir no dia da festa. Eu digo, por quê? No dia da inauguração. Por quê? Porque vai que alguém te critica logo do teu lado, né? Porque realmente você tem que aprender a conhecer o seu passado, a estudar o seu passado. Não precisa ser detalhista, não precisa ser uma pessoa formada em história ou ser um professor de história, mas precisa conhecer. Né? E eu acho que essa é uma das coisas mais lindas, historicamente, na cidade de União da Vitória, como a passagem do Rio Iguaçu, a participação do Ricardo Kirk aqui, é coisas que a gente tem que ter conhecimento. Tá? E eu agradeço em nome da turma, de toda a equipe que trabalhou, da turma, mas eu vou dizer pessoalmente para você, eu me sinto bem ter feito isso, participado dessa equipe, fazendo esse avião. Pois bem, este foi o programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000. Eu fico por aqui, você fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.